Para celebrar a 13ª edição do Anuário da Justiça Brasil, compareceram ao Supremo Tribunal Federal 10 ministros da Corte, os presidentes de todos os tribunais superiores, além do advogado-geral da União, de dirigentes do CNJ e da Procuradoria-Geral da República. A celebração foi conduzida pelo presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli. É com orgulho e satisfação que lançamos hoje, neste Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, o Anuário da Justiça do ano de 2019. Desde 2007, o Anuário presta contribuição inestimável à justiça brasileira, proporcionando um diagnóstico fiel e abrangente do complexo funcionamento do Poder Judiciário e das instituições essenciais da justiça. O Anuário tem contribuído de forma relevante para a transparência dos tribunais, com o delineamento do perfil dos magistrados atuantes nas cortes superiores e tribunais, a divulgação de julgamentos e de estatísticas e análises de dados. Neste país tão carente de estatísticas e análise de dados, Márcio, Celita, é muito importante esse trabalho que o Anuário faz. Um trabalho editorial primoroso que fomenta a reflexão e o debate democrático acerca dos rumos do Poder Judiciário brasileiro, contribuindo assim para o aperfeiçoamento da justiça no Brasil. Encerro parabenizando o consultor jurídico Conjur, na pessoa do Márcio Chaer, e a Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, na pessoa da Celita Procópio, por mais uma brilhante edição do Anuário que segue contribuindo de maneira determinante para o enfrentamento dos desafios do Poder Judiciário do presente e fazendo também o delineamento do Poder Judiciário do futuro. Parabéns, muito obrigado pela presença de todos. Pelo 13º ano consecutivo, lançamos hoje aqui o Anuário da Justiça Brasil. Ao todo, são 4.175 páginas de informações sobre o Sistema Judiciário Nacional. O retrato que emerge desse trabalho impressiona, pelos números, pela criatividade nas soluções encontradas e pelas dificuldades derivadas do tamanho da demanda e da complexidade das causas. Essa visão de conjunto que o Anuário da Justiça reflete é bem diferente da imagem projetada no dia a dia, nas notícias que lemos. A distância entre o fato e sua versão é a mesma que separa um julgamento da sessão que ele provoca. No ano que passou, o Supremo recebeu 100 mil processos, julgou 125 mil, mais de 15 mil causas por ministro. Os julgadores, no entanto, tornam-se conhecidos por uma ou outra decisão que galvanize o interesse da imprensa e que nem sempre são descritas com precisão técnica. O diferencial dessa publicação é esse: possibilita enxergar globalmente o trabalho de cada ministro, de cada gabinete do STF e tribunais superiores. Mostra o judiciário em ação, em movimento. É de justiça eu dedicar esta edição do Anuário a esses coautores do nosso projeto, na pessoa de um brasileiro fundamental e para quem eu peço o aplauso de todos, o ministro Celso de Mello. O ministro está completando 30 anos de serviço nesta casa, não é? Isso vai ser agora no mês de agosto. O ministro Celso de Mello, assim como o jornalista que eu acabei de lembrar, o Otávio, tem biografias com algumas coincidências, não é? Não só a tenacidade, a firmeza, a originalidade, mas pelo fato de serem campeões da defesa da liberdade de expressão, da democracia e da pluralidade. O ministro Celso é um jornalista nato. Eu o considero o nosso tutor, tanto na criação do site quanto na criação do Anuário da Justiça. É uma pessoa que julga com sabedoria.
A coleção das decisões do ministro Celso de Mello é enciclopédica. A contribuição de cada julgador que passa por esta casa, ela é medida pelo número, não é pelo número de notícias, é pelo número de decisões que são tomadas posteriormente com base na solução encontrada. No dia a dia do site Consultor Jurídico, ao divulgar decisões dos mais remotos rincões do país, quando a matéria em questão trata de direitos fundamentais e garantias individuais, o nome de Celso de Mello destaca-se como o mais citado e que mais votos reproduzidos tem. É como se o juiz daqui estivesse em quase todas as cidades brasileiras. Obrigado, ministro, por suas luzes e por fazer o trabalho que faz. Obrigado a todos. Novamente, parabenizar o Conjur, juntamente com a FAAP, o lançamento do Anuário da Justiça de 2019. Já é um clássico, é esperado não só por todos os operadores do direito, magistrados, membros do Ministério Público, defensores, procuradores, advogados, estudantes de direito, mas também por grande parte da sociedade que busca no anuário conhecer melhor os julgadores, conhecer melhor o que foi julgado, as tendências da jurisprudência e fortemente o trabalho que o Poder Judiciário brasileiro realiza. O lançamento anual do Anuário Judiciário pelo Conjur tem sido realmente um momento muito importante, muito significativo na vida da instituição judiciária. Eu costumo dizer que o anuário é, na verdade, a cara da justiça no Brasil e tem a virtude de analisar com extrema competência o estado em que se acha o Poder Judiciário, os seus problemas, as suas agruras, as suas dificuldades ou os seus ataques, tal como hoje registrado na capa da edição deste ano. Eu tenho tido o privilégio de poder assistir a esses lançamentos desde o seu momento inicial, desde agosto de 2007, aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a equipe do Conjur, sempre composta por jornalistas talentosos e de primeiríssima linha, altamente qualificados e competentes, essa equipe tem realizado um trabalho muito importante ao colocar em contato com a cidadania, o Poder Judiciário do nosso país, notadamente a Suprema Corte e outros tribunais superiores também da União, sem se falar nos anuários estaduais, que são de grande importância, porque o que é fundamental é tornar cada vez mais acessível à população o aparelho judiciário do Estado brasileiro. E esse é uma grande contribuição, é um imenso legado que o Conjur tem propiciado ao nosso país e a todos os cidadãos. A publicação de um Anuário da Justiça realiza um relevante serviço na medida que expõe dados e fatos processuais, especialmente de um tribunal encarregado da prestação jurisdicional de natureza constitucional. É um trabalho importante que presta um relevante serviço e não apenas à comunidade jurídica, mas a toda a sociedade brasileira, precisamente na medida em que informa, permite aos cidadãos de um modo geral, aos advogados, aos magistrados, membros do Ministério Público, defensores e procuradores, terem um acesso direto aos eventos mais relevantes que se verificaram no transcorrer de determinado período. De modo que a iniciativa está de parabéns, merece a nossa homenagem e os nossos cumprimentos. Desde sempre eu acompanho a vida do Conjur, do consultor jurídico. O que posso testemunhar? É um veículo de comunicação sério, que tem fidelidade de propósitos, bem informar a comunidade jurídica, os cidadãos em geral.
Hoje ele compõe realmente o nosso próprio Estado democrático, no que a informação é básico. Estão de parabéns todos aqueles que trabalham no CONJUR e nos proporciona esse serviço de utilidade pública que é prestado. O lançamento do Anuário de Justiça, porque o anuário ele transmite para a sociedade todos os vieses dos ministros, dos juízes, a maneira como eles interpretam o direito nacional e o direito constitucional, e é praticamente um livro de cabeceira dos advogados que pretendem advogar nos tribunais superiores e na justiça como um todo, porque ficam já de antemão sabendo qual é, digamos, a jurisprudência pacífica, como é o modo de pensar de um juiz, a formação acadêmica dele, tudo isso influi na estratégia do advogado. Mas um anuário que mostra a cara da justiça, dá transparência à justiça, a comunidade jurídica passa a conhecer melhor os seus julgadores, como pensa cada um dos ministros, cada um dos julgadores das Cortes Superiores. É extremamente útil e dá transparência à justiça esse anuário. Olha, o anuário é uma publicação que já está na sua 13ª edição. É uma publicação muito respeitada, muito prestigiada no seio do judiciário e da classe jurídica de uma forma geral, porque ela, além de trazer informações atualizadas para o público leitor, ela propicia uma radiografia do nosso judiciário, em especial dos tribunais superiores e do Supremo. Então, é uma importante contribuição para o aprimoramento da nossa justiça. O Anuário da Justiça é, na verdade, um instrumento, hoje em dia, essencial. Nós não saberíamos mais administrar a justiça sem esse acervo de notícia, de informação, com um conteúdo absolutamente objetivo, denso e objetivo. É realmente um instrumento fundamental hoje em dia na nossa atividade. Eu quero parabenizar mais uma vez o Márcio Chaer e agora também a FAAP por esse lançamento, que é um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos e que é muito importante para o judiciário. E nós, a AMB, sempre apoiamos e estamos acompanhando, como apoiamos os demais, aqueles que são lançados nos estados. Então, a minha palavra é de parabéns e enaltecer o prestígio do lançamento com as presenças dos ministros e das altas autoridades da República aqui hoje nesse lançamento. O anuário é uma referência nacional para todos aqueles que militam perante o Poder Judiciário. É nele que nós encontramos o perfil dos magistrados, dos desembargadores, dos ministros, a tendência de julgamento de cada um deles. E dessa forma nós que militamos nessa seara, nós podemos ter uma melhor panorâmica de como atuar, de como chegarmos no ponto certo, da forma certa, a fim de trazermos convencimento e subsídios para que o judiciário possa definir as questões. É um retrato da justiça como um todo, né? Acho que é importante que a sociedade conheça o que pensam os ministros, o que pensam os magistrados. Aqui a gente encontra informações precisas e preciosas sobre o Poder Judiciário brasileiro e sobre o sistema de justiça como um todo encimado pelo Poder Judiciário.